7 anos. Foi o tempo que levou para Ana passar de completamente bloqueada sexualmente aos 45 anos para plenamente realizada aos 52. Não foi uma transformação súbita, não foi milagre. Foi um processo gradual, consciente e profundamente libertador, que começou com o reconhecimento honesto de amarras que ela carregava há décadas. Sou Silvia Olmedo e hoje vou compartilhar a jornada de transformação sexual mais extraordinária que já acompanhei em minha carreira. Uma jornada de 7 anos que prova que nunca é tarde para se libertar, para se descobrir, para se realizar sexualmente. Esta não é apenas a história de uma mulher. É a validação científica de que as amarras do desejo podem ser dissolvidas em qualquer idade, de que a sexualidade madura pode florescer quando encontra o ambiente certo, e de que a realização sexual depois dos 45 não é apenas possível, mas pode ser a mais profunda de toda a vida. Seu nome é Ana, e aos 45 anos, quando nos encontramos pela primeira vez, ela se descreveu com uma palavra que me tocou profundamente: morta. Sexualmente morta. Ana não usou essa palavra de forma dramática. Ela a disse com uma resignação calma, quase factual, como quem descreve uma realidade imutável. Eu estou sexualmente morta, Silvia. Não sinto nada há tanto tempo, que nem lembro mais como é sentir desejo verdadeiro. 23 anos de casamento, 2 filhos. Uma vida que de fora parecia perfeitamente funcional, mas por dentro, um deserto emocional e sexual que se expandia ano após ano. O que mais me impressionou em Ana não foi o bloqueio em si. Amarras do desejo são mais comuns do que imaginamos, especialmente em mulheres que cresceram em ambientes onde sexualidade era tabu, pecado ou simplesmente algo que não se discutia. O que me impressionou foi a clareza com que ela reconhecia suas amarras. Ana não estava em negação. Ela não culpava o marido, embora admitisse que a relação deles era mais funcional do que apaixonada. Ela não culpava a idade, embora acreditasse que aos 45 talvez fosse tarde demais para mudar. Ela simplesmente reconhecia: eu estou bloqueada, e eu não sei como sair disso. Esse reconhecimento honesto foi o primeiro passo da transformação que levaria 7 anos. Porque você não pode transformar o que não reconhece. Você não pode curar o que não nomeia. Vou ser direta sobre algo que precisa ser dito. Amarras do desejo em mulheres maduras não acontecem por acaso. Elas são construídas, tijolo por tijolo, experiência por experiência, mensagem internalizada por mensagem internalizada, ao longo de décadas. Quando comecei a trabalhar com Ana, identifiquei 6 camadas de bloqueio que ela carregava. 6 camadas que precisavam ser dissolvidas, uma por uma, ao longo dos 7 anos seguintes. Primeira camada: anestesia corporal. Ana havia perdido quase completamente a conexão com as sensações do próprio corpo. Quando pedi que ela tocasse a própria pele do braço e me descrevesse o que sentia, ela ficou em silêncio por quase 1 minuto antes de sussurrar: eu não sei, eu não sinto nada. Essa anestesia não era apenas genital, era corporal completa. Seu corpo havia se tornado uma ferramenta funcional para cumprir tarefas, cuidar dos filhos, trabalhar, existir, mas não era mais uma fonte de prazer, de sensação, de vida. Segunda camada: desconexão entre mente e corpo. Ana me contou que durante o sexo, sua mente simplesmente desligava. Ela descrevia como se estivesse flutuando acima da cama, observando a cena de fora, completamente dissociada do que estava acontecendo com seu corpo. Essa dissociação é um mecanismo de defesa psicológica, quando o sexo se torna mecânico, obrigação ou simplesmente desinteressante. A mente se desconecta para proteger a pessoa do desconforto emocional. Terceira camada: autocensura profunda. Ana cresceu em uma família católica tradicional, onde sexo era algo que não se discutia.
A mensagem implícita era clara: sexo é para procriação, não para prazer. Mulheres decentes não sentem desejo intenso, e se sentem, certamente não falam sobre isso. Essa culpa estava tão profundamente enraizada que Ana se sentia desconfortável até mesmo sozinha. Quando pensava em explorar o próprio corpo, a voz internalizada da moralidade repressiva a julgava constantemente. Quarta camada: medo de desapontar o parceiro. Ana havia passado tanto tempo fingindo, atuando, performando sexualidade que ela não sentia, que a ideia de ser autêntica agora a aterrorizava. E se eu disser que nunca gostei do que fazemos? E se ele ficar magoado? E se o casamento desmoronar? Esse medo mantinha Ana presa em uma performance sexual que a distanciava cada vez mais da própria realidade. Quinta camada: vergonha do próprio corpo. Aos 45. Ana olhava para o espelho e via apenas imperfeições. Ela evitava a intimidade à luz do dia. Preferia a escuridão total. Seu corpo, que deveria ser fonte de prazer, havia se tornado fonte de vergonha. Sexta camada: crença de que era tarde demais. Ana havia internalizado a mensagem cultural de que sexualidade feminina tem prazo de validade. Que depois de certa idade, depois de ter filhos, depois de anos de casamento, o desejo simplesmente desaparece e não há nada a fazer sobre isso. Essas 6 camadas criavam uma fortaleza de bloqueio ao redor da sexualidade de Ana. E dissolver essa fortaleza levaria 7 anos de trabalho consciente, paciente e profundamente corajoso. Os primeiros 18 meses foram os mais difíceis, porque não tratamos diretamente da sexualidade. Tratamos da reconexão sensorial básica. Pedi a Ana algo que a deixou completamente confusa. Quero que você passe 15 minutos por dia simplesmente sentindo texturas. Toque diferentes tecidos. Sinta a água na pele durante o banho. Coma devagar e preste atenção nos sabores. Sinta o vento no rosto. Ana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Como isso vai me ajudar sexualmente? Eu expliquei. Você não pode sentir prazer sexual se seu corpo está dessensibilizado para prazer em geral. Precisamos acordar seu sistema nervoso. Precisamos reensinar seu cérebro que sensações físicas podem ser agradáveis, não apenas funcionais. Levou 6 meses para Ana começar a realmente sentir. 6 meses de prática diária de atenção sensorial antes que ela viesse ao consultório e dissesse: Silvia, eu senti o gosto do café hoje. Realmente senti, e foi incrível. Pode parecer pequeno, mas foi monumental, porque pela primeira vez em décadas, Ana estava presente em seu próprio corpo. Dos meses 7 aos 18, introduzimos o mapeamento corporal não genital. Ana deveria explorar seu próprio corpo, identificando áreas de tensão, áreas de prazer leve, áreas completamente neutras. No início, ela relatava que quase tudo era neutro, mas gradualmente, muito gradualmente, pequenas áreas de prazer começaram a emergir. A parte interna do pulso, a curva do pescoço, a pele macia atrás das orelhas. Ana estava redescobrindo que seu corpo podia sentir coisas incríveis. Após 2 anos de dedicação, Ana havia reconquistado a conexão sensorial básica com o próprio corpo. Agora, era um momento crucial de encarar as camadas psicológicas das amarras do desejo. A autocensura demandou 1 ano inteiro de desconstrução. Usamos uma técnica que eu, Silvia Olmedo, carinhosamente apelidei de diálogo com a voz crítica interior. Um conceito que ecoa as reflexões de nomes como Lígia Moreira Sampaio, que explora as vozes que nos habitam. Eu pedi a Ana que escrevesse, literalmente escrevesse em um papel, todas as mensagens negativas sobre sexualidade que ela havia internalizado ao longo da vida. Toda vez que a voz crítica se manifestasse, dizendo que ela estava sendo imoral, inadequada ou exagerada, ela deveria registrar, em 3 meses,
Ana acumulou 14 páginas repletas de mensagens repressivas. 14 páginas de programação internalizada que sufocavam sua sexualidade. Era como se estivesse presa em um ciclo vicioso, como a personagem de Glória Pires no filme O Que é Isso, Companheiro? Lutando contra a opressão interna. Então, iniciamos o processo de questionar cada mensagem. De onde surgiu essa crença? Quem te ensinou isso? Essa mensagem te empodera ou serve a um sistema de controle opressor? Se você pudesse escolher acreditar em algo diferente, qual seria essa crença? Foi um trabalho psicológico profundo e absolutamente necessário, porque você não pode se libertar sexualmente, carregando culpa a cada passo dessa libertação. É como tentar construir um castelo na areia movediça. Após 3 anos de jornada, Ana havia dissipado a maior parte da autocensura. Mas ainda carregava o medo de decepcionar o parceiro e a vergonha do próprio corpo. Foi então que fizemos algo que revolucionou completamente a dinâmica da transformação. Ana decidiu ter uma conversa honesta com o marido. Uma conversa à la terapia de casal, mas com o coração totalmente aberto. Pela primeira vez em 26 anos de relacionamento, ela expôs a verdade. Eu tenho fingido, não sei se você percebeu, mas eu tenho fingido prazer durante todo o nosso casamento. E eu não quero mais fingir, eu quero sentir. Mas para isso, preciso que a gente recomece do zero. A reação do marido a surpreendeu imensamente. Ele não ficou magoado, ele ficou aliviado, porque ele também sentia que havia algo errado, algo desconectado entre eles, mas nunca soube identificar. Era como se um véu se dissipasse, revelando uma nova perspectiva. Eles firmaram um acordo. 3 meses de pausa total de sexo penetrativo. 3 meses dedicados exclusivamente a explorar o toque não genital, a reconectar emocionalmente, a aprender a linguagem dos corpos um do outro, sem expectativa de desempenho. Era um resgate da intimidade, como a redescoberta do amor em Central do Brasil. Aquele foi um dos períodos mais íntimos do casamento deles. Porque, sem a pressão de completar o ato, eles puderam simplesmente sentir, explorar, estar presentes. Aos 4 anos, Ana experimentou o primeiro orgasmo verdadeiro da vida. Não foi durante o sexo com o parceiro. Foi sozinha, durante a exploração pessoal que ela praticava regularmente como parte do trabalho de reconexão. Ela me ligou, chorando, não de tristeza, mas de alívio, de validação, de alegria por descobrir que seu corpo era capaz de sentir aquele nível de prazer. Era como uma personagem de Chico Buarque cantando "Apesar de você", finalmente livre das amarras. Ana tinha 49 anos. Estava sentindo um orgasmo verdadeiro pela primeira vez. Mas a transformação não parou aí. Na verdade, estava apenas começando a fase mais profunda, dos 4 aos 7 anos. Ana não apenas se reconectou com a sexualidade, ela descobriu uma sexualidade que nunca soube que existia dentro dela. Aos 50 anos, ela começou a experimentar desejo espontâneo, algo que nunca havia sentido antes. Acordava pensando em sexo, fantasiava durante o dia. Buscava ativamente intimidade com o parceiro. Era como a personagem de Fernanda Montenegro em Doce de Mãe, redescobrindo a paixão na maturidade. Aos 51 anos, ela começou a comunicar suas preferências sexuais de forma direta e sem vergonha. Ela dizia o que gostava, o que não gostava, o que queria experimentar. Ela se tornou uma participante ativa de sua vida sexual, não apenas uma receptora passiva. Era o grito de independência de uma nova mulher. Aos 52 anos, Ana me disse algo que nunca vou esquecer. Silvia, eu finalmente entendo o que as pessoas querem dizer quando falam de conexão sexual profunda. Eu sinto isso agora. E é mais incrível do que qualquer coisa que eu imaginei que fosse possível.
7 anos. De amarrada a realizada, de morta sexualmente a plenamente viva. A transformação de Ana não foi linear. Houve retrocessos. Houve semanas em que ela sentiu que não estava progredindo. Houve momentos de frustração profunda. Mas ela continuou, porque ela havia feito uma escolha consciente aos 45 anos. Eu não vou viver o resto da minha vida sexualmente morta. Eu mereço mais do que isso. E ela estava certa. Ela merecia. Todas nós merecemos. Agora quero falar sobre os princípios que nortearam essa transformação de 7 anos. Porque a história de Ana não é única. Eu trabalhei com dezenas de mulheres que passaram por transformações semelhantes. E há padrões consistentes que funcionam. Primeiro princípio: transformação sexual profunda. Não é rápida. Vivemos em uma cultura que promete resultados instantâneos. 3 passos para o orgasmo garantido. Uma pílula para aumentar o desejo. Uma técnica para despertar a paixão. Mas bloqueios construídos ao longo de décadas não se dissolvem em semanas. Eles exigem tempo, paciência e trabalho consistente. É como aprender a tocar um instrumento. Exige prática constante. Se você está esperando uma transformação rápida, vai se frustrar. Se você aceita que a transformação verdadeira é um processo de anos, vai encontrar a paciência necessária para percorrer o caminho completo. Segundo princípio: reconexão sensorial vem antes da reconexão sexual. Você não pode pular etapas. Se seu corpo está com anestesia corporal, se você perdeu a capacidade de sentir prazer básico, trabalhar diretamente com a sexualidade vai ser frustrante e improdutivo. Comece com o básico. Reensine seu corpo a sentir texturas, temperaturas, sabores. Acorde seu sistema nervoso para o prazer em geral, antes de focar no prazer sexual específico. É como redescobrir o mundo através dos sentidos. Terceiro princípio: desconstrução psicológica é tão importante quanto a reconexão física. Os bloqueios não são apenas corporais, eles são mentais, emocionais, psicológicos. Você precisa identificar e questionar as crenças limitantes que você carrega sobre sexualidade. Você precisa dissolver a autocensura. Você precisa confrontar a vergonha do corpo. É uma jornada interna de autoconhecimento. Esse trabalho psicológico não é opcional, é fundamental. Quarto princípio: autenticidade é mais importante do que performance. Se você continua fingindo, performando, atuando uma sexualidade que não sente, você nunca vai se conectar com sua sexualidade verdadeira. A coragem de parar de fingir é o início da transformação real. E sim, isso pode ser desconfortável. Pode gerar conversas difíceis com parceiros, mas é absolutamente necessário. É a libertação da máscara. Quinto princípio: exploração pessoal é parte essencial do processo. Muitas mulheres da geração de Ana cresceram acreditando que a exploração sexual pessoal é errada, egoísta ou vergonhosa. Mas você não pode conhecer seu corpo se nunca o explorou. Você não pode comunicar preferências se não sabe quais são. Você não pode buscar prazer se não sabe o que te dá prazer. É um mergulho profundo no próprio ser. A exploração pessoal regular não é opcional para mulheres que querem se libertar sexualmente. É essencial. Sexto princípio: a transformação não tem idade limite. Ana começou aos 45 e se realizou aos 52. Trabalhei com mulheres que despertaram o desejo aos 55. Aos 60, aos 65 anos. Nunca é tarde demais. Seu corpo permanece capaz de experimentar prazer em qualquer idade. Sua sexualidade pode florescer exuberantemente aos 50, aos 60, aos 70. A idade não é um obstáculo. A crença de que a idade é um obstáculo. Essa, sim, é o verdadeiro obstáculo. Sétimo princípio: a jornada é individual, mas não precisa ser solitária. Ana trabalhou comigo. Outras mulheres trilham este caminho com terapeutas, em grupos de apoio, com amigas de confiança.
Você não precisa percorrer essa jornada sozinha. E, de fato, ter apoio torna o processo mais suave, mais sustentável, muito mais profundo. Agora, quero compartilhar o protocolo específico que utilizo com mulheres que se sentem aprisionadas pelas amarras do desejo e que anseiam se libertar. É um protocolo de 5 fases, que pode e deve ser adaptado ao seu ritmo individual. Fase 1. Reconexão sensorial básica. Duração mínima: 6 meses. Dedique 15 minutos por dia a experiências sensoriais intencionais. Toque diferentes texturas e preste atenção nas sensações. Saboreie sua comida devagar, prestando atenção em cada nuance. Tome banhos prolongados, sentindo a água acariciar sua pele. Sinta o vento, o sol, as diferentes temperaturas. O objetivo é acordar seu sistema nervoso, reensinar seu corpo a reconhecer que as sensações físicas podem ser prazerosas. Não pule esta fase, ela é a fundação, o alicerce de tudo que virá depois. Fase 2. Mapeamento corporal não genital. Duração mínima: 6 meses. Reserve 20 minutos, 2 vezes por semana, para explorar seu próprio corpo de forma não sexual. Use óleo ou loção, toque seus braços, pernas, pescoço, costas, abdômen. Identifique áreas de tensão, identifique áreas neutras, identifique pequenas áreas de prazer suave, não force o prazer, apenas observe e registre o que você sente. O objetivo é se reconectar com seu corpo, não alcançar resultados específicos. Fase 3. Desconstrução psicológica. Duração mínima: 1 ano. Escreva todas as mensagens negativas sobre sexualidade que você internalizou. Depois, questione cada uma delas. De onde veio essa crença? Ela serve a mim ou a um sistema de controle? Se eu pudesse escolher acreditar em algo diferente, o que seria? Trabalhe com um terapeuta. Se possível, esse processo de desconstrução é profundo e se beneficia enormemente do apoio profissional. Fase 4. Exploração pessoal intencional. Duração mínima: 1 ano. Comece a explorar seu corpo de forma sexual, mas sem expectativa de resultado. Não busque o orgasmo, busque a descoberta. O que você gosta, o que te dá um prazer suave, o que te deixa curiosa. Explore sem julgamento, sem pressa, sem metas. Muitas mulheres descobrem que, quando param de buscar o orgasmo, ele começa a acontecer, naturalmente. Fase 5. Comunicação autêntica e prática com o parceiro. Duração contínua. Se você tem um parceiro, comece a comunicar suas descobertas. Seja honesta sobre o que você sente, o que você gosta, o que você não gosta. Sugira períodos de exploração mútua, sem expectativa de sexo completo. Foque no toque, na conexão, na presença. Essa fase é contínua, porque a sexualidade madura em relacionamentos é sempre uma negociação ativa, uma comunicação constante, um aprendizado mútuo permanente. Ana seguiu este protocolo, com adaptações individuais, ao longo de 7 anos, e funcionou. Não porque é mágico, mas porque aborda sistematicamente cada camada das amarras do desejo. Quero ser clara sobre algo importante. Nem toda mulher precisa de 7 anos. Ana precisou porque suas amarras eram particularmente profundas e porque ela escolheu um ritmo gentil, sem pressa. Trabalhei com mulheres que fizeram transformações significativas em 2 anos. Trabalhei com outras que levaram 10. O tempo não importa. O que importa é o compromisso com o processo. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente se liberta. Porque a realização sexual, depois de décadas de amarras, não é apenas sobre sexo melhor. É sobre uma transformação de vida completa. Ana, aos 52 anos,
Não era apenas sexualmente realizada. Ela era mais confiante em todas as áreas da vida, mais assertiva no trabalho, mais presente com os filhos, mais conectada emocionalmente com o marido. Ela descreveu como se tivesse acordado de um sono de décadas, como se as cores tivessem se tornado mais vívidas, como se ela finalmente estivesse habitando plenamente o próprio corpo pela primeira vez na vida. Isso acontece porque as amarras do desejo não são um problema isolado. Elas afetam a energia vital, a conexão com as emoções, a capacidade de estar presente, o senso de merecimento. Quando você dissolve as amarras do desejo, você liberta uma energia vital que estava represada há décadas, e essa energia transborda para todas as áreas da vida. Ana me disse: eu achava que estava apenas buscando sexo melhor, mas o que eu encontrei foi uma vida melhor. Uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Isso é o que uma transformação sexual verdadeira faz. Ela não apenas melhora a sua vida sexual, ela transforma quem você é. Quero falar diretamente com você que está ouvindo isso agora e se reconhece na história de Ana aos 45. Você que se sente aprisionada, você que se sente anestesiada corporalmente, você que acredita que é tarde demais. Não é tarde. Nunca é tarde. Seu corpo permanece capaz de prazer. Sua sexualidade continua viva, mesmo que profundamente adormecida, e você merece a realização que Ana encontrou. Mas eu não vou mentir. O caminho não é fácil. Vai exigir coragem para confrontar amarras antigas. Vai exigir paciência para respeitar o tempo que seu corpo e mente precisam. Vai exigir compromisso para continuar, mesmo quando parecer que nada está mudando. Mas vale a pena, profundamente vale a pena, porque você não foi feita para viver anestesiada corporalmente. Você foi feita para sentir prazer, para estar viva em seu corpo, para experimentar a profundidade de conexão sexual que é possível. Depois dos 45, dos 50, dos 55, Ana provou que é possível. Dezenas de mulheres com quem trabalhei provaram que é possível. E você também pode provar. Comece hoje, não com grandes mudanças, mas com 15 minutos de reconexão sensorial, com a decisão de parar de fingir, com a coragem de reconhecer honestamente onde você está. Esse é o primeiro passo de uma jornada que pode levar anos, mas que vai transformar sua vida completamente. Você merece realização sexual. Você merece estar viva em seu corpo. Você merece experimentar a profundidade de prazer que é possível para você. Não desista de si mesma. Não aceite as amarras do desejo como um destino permanente. Comece hoje. E daqui a 7 anos, ou 5, ou 10, você vai olhar para trás e não acreditar na mulher que você era. Porque você terá se tornado a mulher sexualmente realizada que sempre foi possível ser. Ana fez. E você também pode. Sou Silvia Olmedo, e eu acredito em você.